Mas, a mim, de quando vocês falavam, foi me dando uma certa curiosidade de saber que tipo de soluções práticas vocês já constataram. Você teria um exemplo, sem, obviamente, entrar em muitos detalhes, porque de repente alguma coisa pode ser até confidencial, mas um exemplo prático de uma solução que hoje já está, como você falou, olha, a gente maturou ela aqui, trouxe, aproximou, criou o modelo, ele já é um fornecedor agora. Tem um exemplo para dar para gente? Já temos soluções dentro da caixa, né? Para outros órgãos a gente ainda está fazendo essas pontes ainda, né? Sim, Até porque acabamos praticamente de completar um ano, né? sim, sim. E, então, assim, a gente está ainda maturando. Então, nós estamos ainda na etapa de construir parcerias, né, Sim. com os órgãos. Mas na Caixa, sim, a gente já tem alguns contratos, até porque a gente se apropriou de algumas do nosso hub ali, para a gente atender algumas soluções de governo, porque nós temos área de governo dentro da Caixa, né? Ah, sim. Então, tem umas áreas de governo específicas para governo dentro da Caixa, e essas áreas, às vezes, precisam de soluções justamente para atender o cliente de governo. Então, a gente se apropriou de algumas coisas. A gente está como eu citei, né, com algumas frentes. Uma delas é o laboratório de blockchain, que para a Caixa... Assim, blockchain é um negócio que está super em voga, e para a Caixa está mais ainda, porque a gente está em processo de implantação do blockchain. A gente está com um laboratório, então a gente fez uma parceria com uma startup para eles fazerem, uma startup de blockchain, para eles fazerem um laboratório de blockchain. A gente vai fazer 3 projetos de blockchain para a gente dar aquele impulso, sabe? Entendi. Aquele empurrão? Pontapé inicial. O pontapé inicial do blockchain dentro da Caixa. Isso. Pensando, né, e a Caixa é uma área que trabalha bastante, né, dentro do coisa com consolidação de documentação. Deve ser um belo desafio pegar isso para botar dentro de uma lógica descentralizada. Né? Sim, sim. Mas a gente tem muita necessidade, assim, né? Sim. Como você falou, né? A gente tem muita necessidade de a gente conseguir trazer esse olhar, essa tecnologia do blockchain, fazer a tokenização. A gente vai ter muita coisa para explorar, tanto no poder público e dentro da Caixa. Claro. Cara, a gente já tem muita necessidade. A gente só não conseguiu implantar ainda, a gente está nessa fase de implantação, mas a gente tem muita necessidade. Não posso adiantar para vocês, mas vai sair um projeto muito legal, que o pessoal está para divulgar, inclusive no evento agora em dezembro, em São Paulo. Então você que está ouvindo, é só buscar, que já vai estar anunciado. Já vai estar anunciado, voltado para o blockchain e voltado para uma pegada de sustentabilidade, aí para trazer uma coisa bem bacana, que eu acho que, assim, uma do diferencial ali, acho que só a Caixa que vai estar fazendo isso daí. Incrível. E me diz uma coisa, Lucilene, você, óbvio, a gente está falando de um processo muito novo, apesar de que é muito rápido, ele escala muito rápido, né? As coisas acontecem de uma forma muito rápida. Eu queria saber se vocês já começaram a trabalhar alguma questão de métricas, de impacto, como que essa postura de abrir para o hub, mudar o approach, né? Até jurídico, de contratos, com esse mercado de inovação, como isso está impactando na prática, algum resultado, algum indicador da Caixa? Tem alguma coisa já ou vocês ainda estão em processo de construção disso? Estamos em processo esse ano, está tendo essa discussão agora no final do ano, para a gente começar ano que vem já a trabalhar com esses novos indicadores, para a gente conseguir realmente mensurar o impacto que essas frentes, né, que essa esteira de inovação está trazendo para o banco especificamente. A gente está em finalização ali desses indicadores. Até então a gente não tinha mesmo. Inovação é um negócio, a gente sempre fala, é uma área transversal. Eu até brinco, assim, inovação é tipo Deus, tem que estar onipresente. Está no meio de nós. Está no meio de nós. Só que é difícil, a gente está numa bolha que a gente está tentando quebrar essa bolha e levar isso para a área. O Hub, nosso espaço TEIA, é um dos instrumentos para a gente conseguir levar mais essa inovação para a Caixa, né? Essas frentes que eu estou falando para você, chamar de startup, né? O laboratório de blockchain, a gente está com o squad de inovação ali junto com o Instituto César também para levar a inovação de um modo mais estruturado dentro da Caixa. Temos o Sandbox Caixa, que é um intraempreendedorismo também. Então, nós estamos com várias frentes que o Espaço TEIA está trazendo ali, né, que o Programa de Transformação Digital da Caixa está trazendo, para que a gente possa conseguir pulverizar mais e realmente fazer com que a inovação esteja mais ali, né, inerente mesmo, né, que todo mundo se sinta
responsável e parte, né? Porque por muito tempo as pessoas trataram a inovação como mais uma área centralizada. Só que um grupo de 20, 30 pessoas não vai conseguir fazer inovação num banco de 85 mil empregados para, né, uma quantidade de clientes enormes que a gente tem. Então a gente precisa realmente, é um grande desafio, mas assim, a gente tem evoluído muito, né? O Hub é mais um desses espaços e é um espaço em que a gente também, além de a gente poder estar podendo proporcionar isso para os empregados, é trazendo os outros parceiros públicos, as outras corporações que já são muitas vezes nossas parceiras ali por contratos, né? Como Microsoft, Oracle, as parcerias que a gente já tem ali nos contratos de TI que a gente já tem, para dentro ali da nossa inovação, para falar, vem inovar com a gente, traga esse olhar de inovação de vocês ali, para que a gente possa já trazer inovação quando a gente está ali falando do produto, ali já no início ali. A gente design, né? Exatamente, porque a gente passou muito tempo correndo atrás da nossa concorrência. E aí a gente tem que ter esse olhar de realmente, a gente tem um gap ainda para ser perseguido, né? Em algumas áreas, como a gente falou, né? A Caixa é inovadora em algumas frentes, a gente tem um gap enorme em outras, né? E a gente precisa dessa vertente de a gente estar olhando para a inovação, não só para o gap, a gente está olhando para áreas em que a gente pode se apropriar do que a gente faz de melhor, né? E a gente, cara, isso aqui a gente já faz bem, então vamos trazer essas pessoas, esse cliente já para olhar para outras soluções nossas e falar, olha, você é um cliente nosso, sei lá, do fundo de garantia, da habitação, né? Você mesmo falou de habitação. É uma das coisas que a gente tem trabalhado, por exemplo. Eu tenho um contrato habitacional, Lucilene. Sim. Aí eu baixo o app da habitação e fico lá acompanhando o meu contrato. Eu não preciso baixar um app em que eu vejo as outras soluções da Caixa. Isso é um erro de estratégia. Porque você é o meu cliente habitacional, mas eu poderia estar ali te mostrando que eu tenho outras soluções para te fornecer e que são interessantes. Já vendo o seu perfil, já falando, cara, o Júlio tem um contrato comigo, ele tem um perfil tal, ele se interessa por tais coisas, e aí já está ali te mostrando outras soluções que poderiam interessar para você, ou para os seus filhos, enfim, claro. Para alguém ali que seja ali lá né, do seu núcleo ali. Então é assim, a gente está com esse olhar que a gente já deveria ter tido muito tempo, né? Mas isso veio com essa reorganização da postura do time de inovação. Exatamente, porque hoje em dia não dá mais para a gente trabalhar cada um numa caixinha, né? O FGTS trabalhando na caixinha dele, a habitação trabalhando na caixinha dela. A gente tem que ter esse olhar de, cara, transversal. Transversal. O cliente que faz um contrato, ele entrou na Caixa por conta de um contrato habitacional, mas ele pode adquirir outras soluções que a Caixa fornece e que às vezes ele nem está sabendo que a Caixa tem. Um cliente que entrou por conta de um benefício, por conta de um Bolsa Família, ele pode em algum momento que a gente torce muito, que ele não seja mais Bolsa Família. Sim. E que ele tenha aí, né, como a gente tem o pé de meia agora para os jovens, né, que esse cliente que entra com o pé de meia, né, a gente vai ser um cliente já bancarizado. Exatamente, depois. A gente tem até uma frente toda para trabalhar com o rejuvenescimento de base, justamente pensando, um cliente que entra com o pé de meia, um cliente que entra porque o pai e a mãe abriu uma poupança na Caixa para ele, né, um menor que abriu uma poupança na Caixa. Um movimento muito tradicional da família brasileira. Exatamente. Abriu a poupança que ele continue com a Caixa, não vá para um outro banco, porque que é mais sexy, é mais inovador na visão, até para uma visão de comunicação e não necessariamente de efetividade, né, dessa inovação. Exatamente. E a gente tem feito um trabalho muito de ouvir, né, os clientes. A gente tem trabalhado com grupos focais, aí, até dentro do programa de transformação digital, o pessoal de UX tem trabalhado, trazido esses clientes. Há umas 2 semanas atrás a gente teve um grupo focal, inclusive, de jovens, né? E aí a gente levou os jovens lá para o Hub, inclusive, e foi feito todo um trabalho lá de ouvir eles, de saber, olha, vocês preferem isso ou aquilo, se colocar eles em algumas situações, se acontecesse isso, o que vocês fariam, para justamente colocar eles para experimentar um protótipo lá do aplicativo, né? E dar para a gente o feedback. Então, assim, a gente tem ouvido realmente essa preocupação de ouvir, a gente tem feito conselhos de clientes, né? Para ouvir realmente os clientes e falar,
você é cliente da Caixa em tal situação, ou você não é por quê, né? Por que você procurou outro banco? E a gente ouvir e saber pro que a gente melhorar. E há muito tempo, por muito tempo a gente não fez isso, né? Sim. Essa questão de você voltar, né? O cliente-centrismo, de você colocar o cliente no centro, o usuário no centro, é uma coisa que vem com a inovação, que vem com a transformação digital, de entender que, para aí, antes de você começar a desenvolver qualquer solução, você tem que perguntar para o cliente, é isso mesmo que você quer? Sim. Né? Esse é o melhor caminho, uma né? inovação efetiva para ele utilizar. Exatamente, porque senão você chega lá, implanta e aí depois que você descobre que o cliente não era aquilo que eu queria, não é isso que eu vou querer.